Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, sexta-feira, dia 21 de julho, nós vamos analisar o mercado, entender como que estamos no ciclo, se estamos diante de 2019, topo periódico, ou se estamos diante de 2016. E também eu vou fazer uma análise de curto prazo sobre Chainlink. A gente viu Link subindo aí bastante nos últimos dias, principalmente na data de ontem, e vou abrir uma operação para vocês, mostrar uma operação minha que eu estou em Link. Não exatamente a operação ali em si, mas exatamente a análise e o porquê que eu abri essa operação em Link, beleza? Bom, senta aí, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto aqui para a gente começar, vamos falar de Chainlink. Bom, quando eu analiso o Chainlink num gráfico de 4 horas, saca só o que nós temos num gráfico de 4 horas. Se a gente olhar, tivemos dois topos relacionados aqui dentro dessa região, e esses dois topos causaram uma divergência dentro do RSI. Só que essa divergência no gráfico de 4 horas, para mim, não é uma divergência verdadeira. Por que ela não é uma divergência verdadeira? Porque a gente tem um topo aqui no meio do caminho. Então, quando a gente vai analisar, temos que analisar topo após topo. Quando a gente olha para esse topo após topo aqui, a gente não encontra uma divergência no RSI. A gente vê que o topo ele é um pouquinho mais baixo do que o topo anterior e o RSI é um pouco mais baixo do que o topo anterior. Então, dentro de um gráfico de 4 horas, parece que temos uma divergência, só que eu, Guitelis, não considero isso daqui como uma divergência, porque a gente tem um topo no meio do caminho. Mas se a gente descer para o time frame de 1 hora e analisar só o que aconteceu dentro dessa movimentação de alta aqui, que foi exatamente dentro dessa região, a gente vai encontrar exatamente uma divergência no RSI. A gente vai ver um topo mais alto do que o topo anterior, enquanto no RSI a gente teve um topo mais baixo do que o topo anterior. Inclusive, junto com essa movimentação, a gente vê exatamente que tivemos um alto volume. Na data de ontem, cara, a gente simplesmente teve muito FOMO, Fear of Missing Out em Chainlink. Muitas pessoas querendo entrar, muitas pessoas querendo surfar essa movimentação de alta depois que ela aconteceu. E quando a gente vê esses sentimentos, quando a gente encontra esses cenários, isso são boas regiões para realização de lucro. Expliquei isso no vídeo de ontem aqui para vocês. Se tiver alguma dúvida, vai lá no vídeo de ontem que você vai entender essa minha análise. Mas quando eu olho aqui para o curto prazo de Chainlink, eu encontro essa divergência no RSI com alto volume. E volume, para mim, ele é sinal de alta negociação dentro daquela região. Podem observar que o meu volume é branco, ele não é nem vermelho e nem verde, porque para mim não existe volume de venda e não existe volume de compra. Por quê? Para todo vendedor existe um comprador. Então quer dizer que a mesma quantidade de comprador que nós temos é a mesma quantidade de vendedor que nós temos. O que eu procuro é que quando temos um alto volume, nós temos uma faixa de interesse de negociação. Quando a gente vê esse alto volume, a gente vê uma faixa de interesse de negociação. Como eu estou identificando o RSI com divergência, esse alto volume, o aumento do volume que nós tivemos dentro dessa região, por conta do FOMO que nós tivemos na data de ontem, eu abri uma operação shortando Chainlink. Sim, estou buscando uma retração de Fibonacci nessa operação de short. Se a gente traçar uma retração de Fibonacci, eu acredito que Chainlink pode voltar até dentro de 0,5, 0,6, 1,8 de Fibonacci. Ou seja, próximo dessa região, eu estou preparado para realizar o meu take, ou até mesmo em 0,382 de Fibonacci. Caso bata e se segure e tenha candles de reversão dentro dessa região, não quero seguir apostando por muito tempo em short dentro dessa operação. Para mim, isso aqui é um short no curto prazo, tá? Abri essa operação de short
após o movimento que nós tivemos de trap aqui em cima, que foi coletar a liquidez de todo mundo que já tinha shortado aqui atrás, construindo essa divergência no RSI. Ou seja, estou com uma operação de short tempo de Chainlink. Se você quiser saber o resultado dessa operação, quando eu fechar essa operação, ela será publicada lá dentro do meu canal do Telegram, e eu sempre estou explicando lá dentro do canal do Telegram como que eu faço as operações. Se quiser participar, link na descrição. Lembrando, o canal do Telegram não é um canal de sinais, não é um grupo de sinais, beleza? Bom, então estou com essa operação aí em Chainlink de short, esperando uma retração. E por que eu estou esperando uma retração? Cara, se a gente olhar para o gráfico diário, é insustentável o movimento que nós tivemos. E, inclusive, se traçarmos essa linha de lateralização que temos desde lá de trás, a gente vai ver que estamos em região de resistência. A gente compra suporte, a gente vende resistência, beleza? Então é isso, é o que eu estou vendo para Chainlink nas próximas horas, nos próximos dias. Essa operação pode ser fechada, inclusive, até hoje, beleza? Bom, se a gente for falar de ciclo de mercado para a gente entender como que tá, cara, o nosso sentimento de investidor, a gente tem vários sentimentos de trader, de scalp, de, cara, swing trader, você pode ter vários tipos de operações dentro do mercado. Por exemplo, essa operação que eu abri em Chainlink é uma operação que vai ser no curto prazo. Ela não vai passar desse final de semana, simplesmente uma operação para fechar logo. Ela já deveria ter sido fechada ontem, só que o mercado se segurou um pouquinho ali, tudo bem, a gente está tendo ao tempo. O que mais importa para mim, o que mais importa para o Guitelis, sempre vai ser ciclo de mercado. E por que sempre vai ser ciclo de mercado? Porque minha maior banca, ela está em longo prazo. A minha maior banca está na ponta investimento. Quero comprar o ativo barato, quero vender o ativo caro. Isso daí leva um determinado período, alguns anos, por exemplo, quando a gente fala de Bitcoin, 2, 3 anos aí, você fazer uma multiplicação de 10 vezes. Exatamente esse é o meu objetivo. Meu objetivo é multiplicar a carteira em vezes, não coletar 60%, 50% ou 100%. Não, meu objetivo é multiplicar uma carteira em 10 vezes. E para isso a gente precisa olhar para ciclo de mercado. Ou você pode dar sorte e pegar, sei lá, uma PEP da vida ali no comecinho, o negócio porrar para cima, você multiplicar em 10 vezes. Cara, você pode encontrar essas gemas aí, mas você vai depender um pouco de sorte. Como eu não gosto de depender dessa sorte, eu prefiro investir no ciclo de mercado. E bom, quando a gente olha para o ciclo aqui, para a gente tentar entender o que está acontecendo com o Bitcoin, saca só, lá em 2019, a gente teve um investidor de curto prazo entrando em uma zona eufórica. Essa zona eufórica é exatamente essas barras verdes aqui, ó, que nós tivemos. A gente vê que quando o investidor de curto prazo entra nessa zona eufórica, significa que ele está com muito lucro acumulado, lucro fora da média, lucro fora do normal. E sempre que a gente tem esses lucros fora do normal, a gente vai constituir topo do mercado. E o investidor de curto prazo, ele não é muito quem dita o topo cíclico. Quem dita o topo cíclico é o investidor de longo prazo. A gente vai falar dele já já. Mas o ponto não é esse. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Quando a gente olha ali para o ciclo de 2016 a 2018, a gente vai ver que ao longo de toda a subida, o investidor de curto prazo, ele não entrou em zona eufórica, ou seja, ele não entrou com alto lucro acumulado. Ele chegou próximo de entrar, tá? O lucro acumulado dele, eufórico, essa linha vermelha que nós temos aqui em cima, ele quase bateu essa região, só que ele só foi bater essa região lá para frente, quando a gente já estava numa bull run ali, onde o mercado começa a subir sem freio. Em 2019 foi um pouco diferente. Quando a gente olha para esse momento que nós estamos do ciclo atual, saca só, nós estamos longe do investidor de curto prazo ele entrar dentro de uma euforia. Para ele entrar dentro de uma euforia na data de hoje, o preço do Bitcoin teria que estar acima de $40 mil. Ou seja, nós estamos mais próximos do custo do investidor de curto prazo, que é exatamente essa linha laranja, do que da zona eufórica do investidor de curto prazo, que é a zona vermelha. E se a gente olhar para os ciclos anteriores, saca só, se a gente olhar lá para 2016, a gente vai ver que o custo do investidor de curto prazo, eu venho batendo nessa tecla há meses com vocês, porque isso daqui
é uma informação extremamente importante. O custo do investidor de curto prazo vai ser o suporte para novos aportes, o suporte do pullback. Isso é extremamente importante. Quando a gente olha lá para 2019, a gente via que, cara, que para 2016, 2017 ali, a gente via que serviu como suporte. E a gente encontrou algumas vezes com resistência a região ali da parte de cima, que é a zona eufórica. O ponto é, quando eu comparo os ciclos, veja que 2019 foi muito diferente. A gente saiu dali do custo do investidor de curto prazo, a linha laranja, e foi direto para fora, para cima da zona eufórica, ou seja, o investidor de curto prazo ele tinha um alto lucro a ser realizado. Quando eles entram dentro dessa zona verde, eles realizam lucro. Então, quando a gente compara esses três ciclos, 16, 19 e o atual, nós estamos mais parecidos com 2016 do que com 2019. Hoje eu sei que muitas pessoas acreditam em um grande crash na economia, tá? Eu não descarto esse grande crash na economia, já expliquei isso para vocês, gravei um vídeo no domingo explicando isso para vocês, que exatamente quando a gente tem o pivoteamento do Fed, a gente vai ter uma recessão nos Estados Unidos, só que o ponto é, para mim, Guitelis, eu tomo decisões em cima dos dados on-chain. E quando eu olho para os dados on-chain, não tenho nenhum sinal de que vamos constituir um topo igual constituímos em 2019. Só que todos os dias eu sento na frente do computador e eu busco esse sinal. Eu busco um movimento que me mostre que estamos diante de 2019, que vamos ter um grande crash dentro do Bitcoin. Se o crash na bolsa americana vai influenciar o Bitcoin ou não, não sei, não posso cravar isso para vocês que vai influenciar. Sabe por quê? Primeiro ponto é que eu não sou economista. Segundo ponto é que eu não sou analista do mercado financeiro. E o terceiro ponto é que eu sou analista on-chain. Então, se o macro vai influenciar o Bitcoin, eu não sei. O que eu sei é que, se influenciar, eu terei sinais dentro da análise on-chain. E caso eu tenha sinais dentro da análise on-chain, obviamente eu vou realizar, obviamente eu quero vender, cara. Comprei, tenho regiões aportadas, tenho Bitcoin aportado nos 22, nos 16 mil dólares, eu quero realizar essa parada também. Então eu ainda não tenho nenhum sinal nos dados on-chain que a gente vai constituir um grande crash a partir daqui. Algumas pessoas acreditam que sim, que os 30 mil dólares vai ser o topo do ano e que daqui a gente vai buscar um novo fundo de volta nos 20 mil dólares, de volta, cara, uma região mais baixa no mercado. Bom, eu não acredito muito que isso vá acontecer até esse presente momento, porque eu não tenho nenhuma informação ainda diante de mim que isso vai acontecer. Pelo contrário, eu tenho informações que estamos num ciclo mais parecido com 2016 do que com 2019. Então, para mim, é mais provável que o mercado repita 2016, 17 do que 19 e 20, com um grande crash ali na frente. Dito isso daí, eu vou sempre estar olhando para essa linha laranja como região de aporte. Estamos chegando próximo dessa linha laranja, que é exatamente o custo do investidor de curto prazo. Ele vai estar na faixa de 28, 27 mil dólares, beleza? Bom, como eu falei com vocês, quem constrói o topo cíclico é o investidor de longo prazo. Veja que o investidor de longo prazo ele não entrou em realização de lucro, a gente não tem barras verdes em 2019, porque esse é um cara paciente. Ele foi realizar somente no topo cíclico mesmo do mercado. Beleza? Não tivemos realização aqui, então talvez a gente pode olhar para o short term holder para tentar identificar esse topo cíclico, essa euforia momentânea que nós temos dentro do mercado. Dito isso daí, para mim, estamos diante de 2016, 17, não 19 e 20. E saca só, o que a gente tem que estar analisando? Eu falei com vocês que todos os dias eu sento aqui na frente do computador e eu vou buscar informações para entender se a gente está tendo distribuição, se estamos em zona de distribuição ou não, se estamos em zona de acumulação ou não. E para eu poder entender isso, eu vou olhar para as pessoas que compraram no mercado. Eu consigo ver isso, eu consigo ver quem comprou nos 15 mil dólares, nos 20 mil dólares,
e eu vou tentar entender se essas pessoas estão vendendo ou não. Se essas pessoas estiverem vendendo, isso é um grande problema. Sim, a gente entra em distribuição. Quem comprou nos 16 está realizando nos 30, cara. Zona de distribuição nos 30. Então, isso é o que eu analiso todos os dias. E como que eu faço para analisar isso? Cara, a gente consegue olhar para o RPD, que vai ser um rastreamento do TXO do Bitcoin. Cara, esquece toda essa parafernália que eu falei para você, o RPD, o TXO. Você não precisa entender o que é nada disso. É muito complexo de entender o que é o TXO. O que você precisa entender é que cada barra dessa na sua frente é uma zona de negociação, de transferência do ativo. Quanto maior a barra aqui, ó, nessa zona de preço, olha só, se a gente olhar ali na zona dos 30 mil dólares, a gente tem essa barra que foi transacionado 865 mil bitcoins dentro dos 30 mil dólares. Ou seja, existiram 885 mil vendedores e 885 mil compradores dentro dessa região. Houve uma transação muito alta dentro dessa região. E quando a gente vê, a barra cinza é onde que está o preço no momento, tá? Quando a gente vê altas barras para baixo do preço, isso significa suporte do mercado. Se a gente vê barras para cima, isso significa resistência do mercado. Obviamente, hoje temos mais suporte do que resistência. Eu descarto a possibilidade da gente perder os 15 mil dólares, porque primeiro a gente precisaria vender todos esses bitcoins que estão lá nos 15 mil dólares. Todos esses investidores, eles devem entrar na ponta vendedora e não estarem na ponta compradora. Então, até esse presente momento, eu descarto sim a possibilidade da gente perder os 15 mil dólares. Só que o que esse gráfico nos mostra aqui? Se estamos tendo transações dentro dessa região. E sim, a resposta é: estamos tendo altas transações dentro dessa região dos 30 mil dólares. Está tendo muita negociação dentro dos 30 mil dólares. Isso é um sinal de você tem que ficar ligado, Biteles, na região dos 30 mil dólares. Por quê? Se está tendo alta negociação, ou nós estamos tendo um novo suporte sendo construído dentro dessa região, aonde quem não conseguiu comprar nos 15 mil dólares vai comprar agora, está comprando agora dentro dos 30 mil dólares, ou quem comprou nos 15 mil dólares está vendendo nos 30 mil dólares. E aí, a minha missão é tentar identificar isso, o que está acontecendo. Saca só, se a gente olhar para o que está acontecendo dentro dessa região, as barras azuis aqui são dos investidores de longo prazo, as barras vermelhas e laranjas são dos investidores de curto prazo. Quando a gente vê esse pontilhado aqui, é o supply que foi vendido. Então, quando a gente olha para essa região dos 30 mil dólares, a gente consegue ver quem foi que vendeu, quem foi que causou essa negociação aqui. E quem causou essa negociação aqui, olha só, a gente tem uma parte ali que foi constituída pelo long term holder, tá? Quem comprou ali por volta dos 17, dos 16 mil dólares, do 15 mil dólares, simplesmente realizou um pouquinho, exatamente esse pedacinho azul claro que nós temos. Mas a maior parte da negociação, ela veio dos bitcoins que foram comprados nos 23 e nos 25, 28 mil dólares também. Ou seja, isso aqui me mostra que essa alta barra de transição aqui foram os investidores que compraram dentro dos 23, 25, 28 e estão transacionando agora. Investidor de curto prazo, comprou a 23, o negócio subiu a 30, ele vende mesmo, ele realiza. O que nós temos que ficar ligado? Se essas barras azuis do investidor de longo prazo não vão diminuir. Caso elas comecem a diminuir, isso daqui vai ser um sério problema. Por que vai ser um sério problema? Porque a gente vai estar vendo o investidor de longo prazo distribuindo. Esse gráfico é o valor net, tá? A diferença das posições do investidor de longo prazo. Se tem barras vermelhas, significa que ele está vendendo mais do que ele está acumulando. Barras verdes, ele está acumulando mais do que ele está vendendo. Estamos num período neutro aqui. Um ponto é, essas barras verdes, elas demoram 6 meses para subir, mas para ela ficar vermelha, do dia para a noite, ela fica vermelha. Isso daí eu já expliquei em outros gráficos para vocês. E o que eu quero comparar com vocês aqui é que esse cenário que nesse momento é um cenário que fala para o Biteles ficar ligado, porque a gente tem altas transações aqui acontecendo.
Para isso se manter saudável, para o mercado se manter saudável, a gente não pode ver o preço recuando muito abaixo dessas regiões com alto valor negociado. A gente não pode ver Bitcoin, por exemplo, voltando abaixo de $25.000, porque se a gente vê ele voltando abaixo de $25.000, a gente vai constituir novas resistências fortes no caminho. Veja que hoje não tem altas resistências, hoje a gente tem mais suporte do que resistência. Só que se a gente voltar aqui para casa dos $25.000, por exemplo, a gente vai deixar essas duas barras grandes para trás. E saca só, quando eu comparo os ciclos, se eu voltar lá para 2016, a gente consegue analisar como que foi o comportamento desses investidores lá em 2016. Se a gente pegar ali, ó, agosto de 2016, pegar um pouco mais para trás aqui, ó. Se eu pegar ali, ó, maio de 2016, a gente vai ver que o supply, ele sempre estava trabalhando como suporte e não como resistência. Então, quando a gente olha para maio, quando a gente olha para julho, quando a gente olha para junho, julho, a gente vai ver que suporte estavam sendo deixados para trás e pouca resistência pela frente. Se a gente olhar o mesmo período do preço aqui lá em 2016, saca só onde que nós estávamos ali em julho de 2016. Quando a gente está olhando ali para julho de 2016, a gente está exatamente nesse topo aqui. Veja que o mercado ele vai subindo em ondas, topo, ele vai recuando, construindo suporte. E aí aqui, exatamente em agosto, é o mesmo período que nós estamos agora. Porque se a gente olhar para agosto, o que aconteceu? Olha só, em agosto a gente começou a ter altas barras deixadas para trás. Por que a gente teve essas altas barras deixadas para trás? Porque estávamos exatamente nesse topo periódico aqui, onde o ativo foi em 760 e ele voltou ali para os 580. Dentro dessa região, muita gente distribuiu. Isso daqui era um péssimo sinal em 2016. Só que veja que não passamos muito tempo abaixo dessa região. Quando a gente olha para setembro, todo o supply, praticamente, a maior quantidade de supply foi transacionada nesse novo fundo aqui, ou seja, teve um interesse de compra muito alto dentro dessa região. E aí, quando a gente olha a partir de setembro ali, cara, o preço continuou subindo e os suportes sendo deixados para trás. Veja que o preço estava subindo e sempre os suportes foram deixados para trás. Isso daí, cara, foi dezembro de 2016 e aqui a gente pode rolar 2017 também. A gente vai ver que todos os meses o supply estava sendo deixado para trás. Ou seja, se eu volto para o patamar que nós estamos na data de hoje, o que eu fico ligado é se a gente vai seguir subindo, deixando o supply para trás, deixando os suportes no mercado para trás. Se a gente começar a deixar novas resistências no mercado, deixar resistências na parte de cima, supply para cima, isso vai ser um grande problema dentro do Bitcoin. Então, meu papel todos os dias é sentar aqui e analisar, ver se o cenário ele ainda continua positivo ou se o cenário ele está negativo. Até o presente momento, cara, não tem nada que me mostre que a gente vai efetuar novos fundos. Tudo que está me mostrando dentro da minha análise, e aqui eu posso estar completamente errado, tá, galera? Vocês sabem disso. E eu sou humilde o suficiente para falar com vocês que, cara, não, eu não sou o dono da verdade, eu não tenho bola de cristal, eu posso errar sim dentro da minha análise. Minha análise também depende de um viés cognitivo meu, para que lado que eu estou olhando. Obviamente, eu tento todos os dias olhar para os dois lados da moeda. Eu sou uma pessoa que tem uma tese e sempre estou construindo uma antitese. Vocês acompanham meu canal, outubro, novembro, dezembro, vocês vão ver se eu estava puramente falando compra, porque a gente estava constituindo fase de capitulação. Depois que a gente começou a subir, depois que a gente teve janeiro, fevereiro, março, eu começo a falar para vocês que estou bullish, que os movimentos estão saudáveis e que a gente está subindo e estamos saudáveis. Só que ao longo desse período que eu falo que nós estamos saudáveis, todos os dias eu estou procurando sinais de reversão, até o momento que eu vou falar que, cara, as coisas estão
negativas. É melhor a gente ficar de fora do mercado. Nesse presente momento, eu acredito que tudo tá super bullish ainda, tá? Acredito que nós vamos constituir um pullback até a fase dos 28, 27 mil dólares. Quem dera 18 mil dólares, beleza? Se a gente analisar o Soper aqui, antes da gente falar do nosso price action, a gente vai ver que realmente o sentimento já reverteu do mercado. Soper é um indicador que vai te mostrar o sentimento, tá? Interprete dessa maneira esse indicador. E como que funciona ele? Acima dessa linha preta, estamos em sentimento bullish. Abaixo dessa linha preta, estamos em sentimento bearish. Quando a gente tem transição cíclica de bull market para bear market ou de bear market para bull market, a gente começa a costurar o Soper, a gente fica flertando tanto para cima quanto para baixo. Veja que estivemos em um período bullish, depois a gente começa a costurar o Soper ali, depois quando a Luna Foundation quebra, nós já estamos abaixo do Soper, tá? Nós já estávamos em bear market quando a Luna Foundation quebrou. Muita gente fala que a Luna foi quem iniciou o bear market e não foi não. A gente teve o início do bear market com a distribuição em abril de 2021. Esse segundo topo que nós criamos foi um topo de complacência. O mercado já não tinha exatamente liquidez, combustível suficiente para continuar sustentando aquela movimentação de alta. A gente entra abaixo do Soper, fase de capitulação, fase pura de bear market, e nós costuramos o Soper ali de janeiro desse ano até exatamente abril desse ano, estávamos costurando o Soper. Quando a gente dá um zoom aqui para ver o que está acontecendo, nós já estamos começando a se segurar acima do Soper. Obviamente, a gente tem que continuar construindo topos mais altos dentro dessa região para que nós não voltamos para baixo do Soper ou para que a gente não volte a costurar o Soper. E foi exatamente o que aconteceu ali em 2019. A gente subiu, começou a constituir topos mais baixos, costurou o Soper até voltar ali em 2020, novamente acima do Soper, beleza? Bom, meu price action continua o mesmo, tá? Não mudou nada, não mudo as minhas decisões, igual eu troco de cueca todos os dias. Para mim, a análise que eu fiz para vocês lá atrás, já há alguns dias, ela ainda é válida. Canal lateral, compra o suporte, venda resistência. Só que eu estou esperando, sim, um flush aqui para baixo. Por que eu estou esperando um flush nesse momento abaixo desse canal, a perda desse canal? Porque a gente rompeu esse canal para cima e a gente coletou a liquidez de quem estava apostando em short e não deu continuidade. Para mim, a gente vai coletar a liquidez de quem está apostando em long nesse momento para depois a gente subir. Sempre uma acumulação, sempre um canal lateral, ele vai ser finalizado com um trap. E por que ele é finalizado com um trap? Se a gente tem um canal lateral, significa que temos grandes players ou acumulando ou distribuindo. E quando esses players eles passam por esse período de acumulação ou distribuição, o preço fica travado. E o preço fica claro para todo mundo. Onde está o suporte, onde está a resistência. Canal lateral. Então tá todo mundo comprando suporte, vendendo resistência, comprando suporte, vendendo resistência. Antes desse cara soltar o mercado, antes desse grupo de entidades soltar o mercado, ele simplesmente faz uma operação para jogar o mercado para o sentido oposto. Para quê? Para ele limpar uma fração das pessoas que estão agarradas na operação dele. E nesse movimento ele consegue absorver mais liquidez ainda, beleza? Um jogo de institucional, um jogo de banco, um jogo de fundo de investimento comprando ou distribuindo é muito complexo. Então, quando a gente olha esses movimentos, sempre o que vai finalizar aquela movimentação vai ser o flush. Eu espero que sim, a gente vá ter esse flush para a gente continuar subindo. Eu espero que o Bitcoin vai entregar queda nos próximos dias, até os 28, 27 mil dólares, que vai ser o custo do investidor de curto prazo. Se a gente olhar abaixo, não gosto de cravar preço em específico, preço redondo, eu compro por região. Para mim, a gente vai entregar, sim, movimentos de queda ainda nessa próxima semana, nesses próximos dias. Eu estou esperando isso. Eu estou preparado para comprar em regiões mais baixas. Vocês sabem que eu liquidei as minhas posições de Ether lá nos
1930, sei lá, 1940, liquidei aquelas posições e estou de olho para entrar novamente dentro do mercado. Estou esperando exatamente esse sinal, esse movimento de flush para eu poder efetuar mais compra dentro do mercado do cripto. Porque para mim, no longo prazo, ainda continua tudo muito bullish. Beleza? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Beleza? Amanhã é sábado, estamos de volta aí trazendo mais um conteúdo para vocês. E não vai ser um conteúdo sobre a operação que eu tenho aberto em Ether, porque essa operação foi liquidada. Talvez possa ser sobre o alvo de recompra dessa operação. Mas amanhã estou de volta aqui no canal trazendo mais conteúdo para vocês. Beleza? Tamo junto. Forte abraço e até amanhã. Valeu!